Saudações, meus caros. Eu me chamo Pedro e o que eu vou relatar hoje foi uma experiência muito assustadora que ocorreu no ano de 1980, numa cidade que se chama São João do Sul, que fica localizada no Rio Grande do Sul. Essa tal experiência aconteceu comigo e meus dois irmãos, pois naquela época éramos crianças. Eu, naquela época, tinha 10 anos de idade. Meu irmão tinha 8 e o mais novo tinha 6 anos de idade. E meu pai e minha mãe, em todas as noites de sábado, eles costumavam ir ao bingo e voltavam só pela manhã. E a minha tia, que morava próximo da nossa casa, irmã de minha mãe, sempre passava a noite cuidando da gente. Isso era sempre, em todos os sábados. Mas minha tia morava numa casa de aluguel. Então foi quando meu tio conseguiu comprar uma casa própria, pois essa casa ficava bem afastada da nossa casa. E não tinha como a nossa tia ir cuidar da gente toda a noite. Ao ter acontecido isso, meu pai e minha mãe nem iam mais bingo à noite. Eles ficavam todo sábado com nós. Depois de passar um tempo, foi morar uma vizinha próximo da nossa casa, bem no final da rua, pois a rua onde morávamos era uma rua sem saída. No final da rua havia uma grande mata fechada. Essa vizinha foi morar numa casa, pois era uma casa muito velha, que já estava abandonada há muito tempo, mas o terreno era bem grande. Pois ela comprou aquele lugar e foi morar naquela velha casa, que ficava bem no final da rua. Essa vizinha já era uma pessoa de meia idade e também era uma pessoa muito estranha. Ela, quando passava pela vizinhança, não dava nem bom dia nem boa noite, pois era uma pessoa de expressão muito fechada. E foi numa noite que eu e meu irmão estávamos no quarto, pois a gente dormia no mesmo quarto, e o irmão mais novo dormia no quarto com meu pai e minha mãe. A gente no quarto, naquela noite, já era madrugada. Estávamos jogando dominó, pois a gente não tinha hora para dormir, e naquela noite estava muito linda. Estávamos com a janela aberta. Aquele céu estava todo estrelado, com uma grande lua no céu que eu recordo até hoje. A gente, jogando dominó com a janela aberta, escutamos barulho. E fomos até a janela, pois a visão nossa da janela dava em direção ao final da rua, onde ficava aquela velha casa, onde estava morando aquela vizinha recentemente. A gente, observando, escutando aquele barulho, a gente viu que ela estava saindo da sua casa, mas não estava seguindo para a rua. Sim, para os fundos da sua casa, em direção àquela grande mata fechada. Pois a gente ficou na janela ali observando. Fiquemos horas e horas ali. E aquela vizinha não voltou de dentro da mata. Depois de algum tempo a gente observando ali, fechamos a janela. Fomos para nossas camas e fomos dormir. Deitado em nossas camas, comecei a escutar um som. E era um som de uivo. Mas não era o uivo de cachorros da cidade, sim um uivo de um animal só, que vinha de muito longe. Após ter passado algum tempo, aquele som de uivo parou. Mas mesmo assim, eu e meu irmão, a gente não conseguia dormir. Fiquemos acordados até o amanhecer. Quando a gente percebeu que já estava amanhecendo, a gente abriu a janela e fiquemos olhando em direção à casa daquela vizinha. A gente, olhando ali, a gente avistou ela vindo de dentro da mata. Rapidamente, entrou na sua casa e fechou a porta com muita força. E depois daquela noite, se passaram muitos dias. E foi um dia que eu e meu irmão estávamos voltando da escola no final da tarde. Ao chegar em casa, estava aquela vizinha, conversando com nossos pais. Rapidamente, eu e meu irmão entramos para o quarto. Depois de algum tempo no quarto, aquela vizinha foi embora. E logo em seguida, nossos pais vieram no quarto conversar com a gente. E a minha mãe falou: sábado à noite, essa vizinha vai vir cuidar de vocês. Eu peço que sejam bem obedientes, que respeitem ela. Pois eu e seu pai gostamos de ir ao bingo. É um hobby nosso. Espero que vocês compreendam. E a minha mãe continuou a falar: e o seu irmão mais novo vai ficar junto com vocês no quarto. Ele vai dormir com vocês. Ela vai passar a noite aí. Ela vai dormir na sala. Ela vai ficar até a gente chegar do bingo pela manhã. Espero que vocês se comportem.
Após minha mãe ter falado aquilo, ela e meu pai saíram do quarto. Eu e meu irmão fiquemos a pensar. E logo meu irmão falou: como a gente vai passar a noite com aquela vizinha estranha que vai à noite para uma mata atrás da sua casa? Meu irmão, ao falar aquilo, estava muito assustado, pois eu nem respondi nada, eu fiquei só calado. E a gente ficou o tempo todo no quarto. Ao ter passado alguns dias, chegou o sábado, e pelo final da tarde aquela vizinha já estava lá, para ficar com a gente, passar a noite lá em casa. Minha mãe deixou a janta pronta, e ela e meu pai conversaram algum tempo com a vizinha. Após a chegada da noite, eles foram rumo ao bingo, e aquela vizinha ficou a cuidar da gente, pois aquela senhora não falava nada, ela estava sempre calada. Ela, depois de uma certa hora, serviu a janta para a gente e falou que a gente fosse para o nosso quarto. Isso era por volta de 21 horas da noite. Então, nós três fomos para o quarto, eu e meus 2 irmãos, e ficamos lá. E aquela vizinha ficou na sala, assistindo TV. E naquela noite, novamente, estava uma grande lua no céu. A gente ali no quarto já tinha se passado muitas horas, e os meus 2 irmãos já estavam dormindo, e eu estava acordado. Foi quando eu escutei que ela desligou a TV e abriu a porta, pois aquela vizinha estava saindo para a rua. E eu não quis acordar meus 2 irmãos, e fiquei bem silencioso, escutando o que estava acontecendo. Naquele momento a curiosidade me batia. Lentamente eu levantei da minha cama e fui até a janela e abri bem devagar. Eu percebi que ela estava indo em direção, mas em direção à sua casa. Estava em direção para dentro da mata. Eu fiquei espiando pela janela. Foi quando ela parou. E levantou a cabeça para cima e ficou com uma atitude como se estivesse cheirando o ar. Em seguida ela começou a dar muitas gargalhadas, mas ela estava de costas para mim. Parecia que ela sabia que eu estava ali espionando ela. Foi quando ela se curvou e ficou com as mãos no chão, pois ela nem se mexia. Eu, observando algum tempo ali escondido na janela, eu percebi que ela estava ficando estranha. E suas orelhas estavam ficando enormes, pois os seus braços estavam crescendo. Seu corpo estava aumentando cada vez mais. Observando ali, eu percebi que ela virou um monstro. Aquilo era algo horrível. Era um monstro que estava ali. Não era mais aquela vizinha. Aquilo começou a rosnar. Era um rosto semelhante a um leão. Naquele momento, aquilo parou de rosnar e ergueu a cabeça. E ficou olhando em direção da janela onde eu estava. Rapidamente eu fechei a janela e corri para a cama e me tapei com o cobertor. Eu estava muito assustado. E eu estava na minha cama, em silêncio e muito assustado. Depois aqueles barulhos pararam. Eu mesmo assim não conseguia dormir. Eu estava muito assustado. Muitas horas ali, tapado com o cobertor, assustado, eu comecei a escutar um barulho, era a porta que estava se abrindo. E logo eu vi a TV ser ligada, pois aquela vizinha tinha voltado. Pelo que dava para notar, não era mais aquele monstro. Era ela que estava ali, de volta na sala, assistindo TV. Foi quando ela veio caminhando em direção ao quarto e bateu na porta. Mas eu, muito assustado, nem respondi. E logo ela falou: "Por favor, abra a porta. Eu quero muito conversar com você. Eu sei que você é o único que está acordado. Seus 2 irmãos estão dormindo. Eu sei que você estava na janela me observando. Você já sabe do meu segredo. Não se preocupe, eu não vou fazer mal para você. Eu só estou aqui de passagem. Pode ficar tranquilo, mas mesmo que você fale para alguém, ninguém vai acreditar em você. Pois não se preocupe, daqui a 3 dias estou indo embora. Só fiquei nessa casa por algum tempo. Essa casa foi comprada pela minha avó. Mas, por favor, fique tranquilo.
Após ela ter falado aquilo, ela se afastou do quarto e voltou para a sala e continuou a assistir TV. E logo em seguida, ao amanhecer, meu pai e minha mãe chegaram. E ela começou a conversar com os dois. Eles deram um certo sorriso e tiveram algum tempo de conversa. E logo ela foi embora. E eu continuava muito assustado na cama e calado. Depois de um tempo, meu pai e minha mãe bateram na porta do quarto e chamaram a gente para tomar café. Meus dois irmãos levantaram e foram. Eu continuei no quarto, deitado na minha cama. Naquela manhã eu nem quis tomar café, eu estava em pânico. Embora eu tinha 10 anos de idade naquela época, passando por essa terrível experiência assustadora, eu pude perceber que aquela vizinha não era uma mal pessoa. Mesmo estando em estágio de transformação, ela evitou de ficar dentro da casa com a gente. Sim, foi para a rua, para completar a sua transformação, portando aquela terrível maldição. E esse foi o meu relato. A vizinha do final da rua.